Opa, Tudo jóia? tudo bom? Tô aproveitando as férias intermináveis das crianças, né? Pra ter isso que eu tava falando, não sei se você tava ouvindo, né? Que é essa parte da experiência das crianças, né? Para que Uhum. quem tá assistindo a gente quer a parte técnica, óbvio, a parte de lei, né? Tudo que você traz. Mas eu acho que às vezes é legal também compartilhar essa parte da experiência, né? Do que cada um viveu. Com certeza. Migração não é só o visto, né? Tem toda a parte também do emocional, Exato. do financeiro, enfim, tem muita coisa que envolve aí o processo migratório, né? Exatamente, concordo e acho que Ixi, eu mexi em alguma coisa aqui, sei lá o que aconteceu. Fiquei com um filtro aqui, tá ótimo. É, Tô com esse filtro meio alaranjado aqui. então, o Tudo bom, doutor Instagram. André? Tudo bom, Patrícia? Vamos lá. Vamos começar com o nosso assunto, com o nosso tema. Tem muita coisa acontecendo, né? A gente está vendo um monte de coisa acontecendo por aí quando o assunto é imigração. Eu tenho algumas perguntas que foram enviadas pela caixinha de perguntas, mas antes eu quero saber, tem Visa Bulletin novo, né? Teve visibility e pouca mudança, viu? Ah, juro, achei que você ia me dar uma notícia boa. Mudou, andou prática, o Web 2 não mudou nada, né? Ficou a mesma coisa. E infelizmente eu achei até que sim, minha esperança é que fosse andar um pouco, né? Acho que a gente falou isso antes, mas não andou muito não, ficou meio que estagnado. No EP3 não teve. Alguém me falou que teria alguma novidade. Alguém me mandou nas perguntas que eu tenho que procurar aqui, dizendo que teve um avanço no EB3. Teve, não? O EB3 andou um pouco, o EB3 andou sim. O EB2 ficou estagnado e o EB1 também está estagnado no bom sentido porque está corrente. A pergunta foi do Paulo Teles, tá, Paulo? Sua resposta então tá aí, doutor André está confirmando que realmente o EB3 teve um avanço com relação à data. O Paulo perguntou sobre o EB3, e quando a gente fala EB3, você está falando do EB3, aquele EB3 que é para quem vem para cá unskilled, né, que você fala, ou É, EB3 em geral? Como é que é isso? os dois tiveram uma movimentação, ah, foi tímida, mas ambos tiveram um adiantamento, sim. Tá. Só explica o que é o EB3, doutor André, para quem não sabe, porque é a sopinha de letrinhas aqui, a gente tem que ajudar. O EB3, ele é o Green Card também, né? Te leva a Green Card, desculpa, também te leva a Green Card da mesma forma, e ele é através de uma proposta de emprego. Tem o EB3 qualificado, que chama de Skilled, e tem o EB3 que é para profissionais gerais que não precisam. O qualificado você tem que ter aí 2 anos de experiência, normalmente um nível educacional maior, né? Uma graduação, e dois anos de experiência. Enfim, tem que ter Uhum. alguma experiência na área que a empresa quer te contratar. E o unskilled, você não precisa realmente ter experiência nenhuma, é aquele que você pode vir fazer, né? Qualquer coisa. Tá bom, eu tava tentando tirar esse filtro, não tava conseguindo, eu botei até um palhaço aqui na minha cara sem querer, gente, me desculpa. Ó, eu fui mexer, tem um monte aqui, eu tô com medo, cada um que eu aperto aparece alguma coisa, vai ficar assim mesmo. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Eliseu Caetano, correspondente da Jovem Pan aqui nos Estados Unidos, meu amigão, tá prestigiando a live, tá dizendo o seguinte: excelente a ideia da live, baita prestação de serviço de vocês. Parabéns, turma. Obrigada, Eliseu. O nosso objetivo é justamente esse. Quando a gente começou com essas lives, anos atrás, doutor André e eu, né, a gente começou com essa ideia de trazer conteúdo de qualidade, trazer informação baseada em fatos e não em achismos, baseado em estudo, baseado no que a imigração está falando, baseado em toda a experiência do doutor André, porque o que a gente vê muito, infelizmente, né, nas redes sociais, na internet, é muita gente que se diz especialista no assunto, falando, compartilhando um monte de informação que não procede, aí atrapalhando muito os sonhos, os planos das famílias que querem morar nos Estados Unidos, né? Inclusive eu postei um vídeo hoje no meu feed, se você não viu, vê depois da live, falando que nas redes sociais a gente está cheio de especialistas, entre aspas, falando um monte de besteira por aí. Cuidado no que você, né, com o que você consome, com quem você segue, porque, né, o doutor André é prova viva disso. O doutor André, toda live que a gente faz, ele sempre fala: cuidado com essas assessorias de visto, cuidado com esses
essas pessoas que se passam por advogado não tem nem licença para trabalhar, né, Sim, doutor André? sim. Não, é só um ponto, Eliseu. A gente faz live desde quando a gente, na época do Covid, a gente fazia live de É. máscara, né? Eu, máscara aqui, para não passar. Brincadeira, viu? Brincadeira, pelo amor de Deus, daqui a Mas pouco eu foi faço assim postura. mesmo, a gente fazia vídeos antes, lembra? Sim, E sim, daí a gente passou a fazer as mas não era de, lives. mas não era de máscara, né? É. Senão, pelo amor de Deus, não, Gina. Fazendo uma, mas pois é, Patrícia, a gente vem falando isso bastante, né, com relação, agora sério, né, com relação a essa questão dessas consultorias, assessorias. É bom lembrar, né, que a Flórida recentemente passou uma lei nova, onde agora essas consultorias vão poder ser responsáveis civilmente e, dependendo do caso, eventualmente até criminalmente, pelos seus atos irregulares que praticam aqui. Tem que colocar agora na lei da Flórida, tem que colocar exatamente um disclaimer que tá dizendo lá, né? Exatamente que eu não sou advogado, não posso prestar assessoria jurídica, tal, tal, tal. Mais interessante desse textozinho que diz na lei é que diz que você não pode receber honorários. Esse que eu achei bem interessante pro texto, fala assim, não posso receber honorários. Então, vamos ver, porque, obviamente, os oportunistas, os trambiqueiros, eles estão nessa para receber dinheiro, né? Eles não estão aí oferecendo serviço jurídico gratuito, né? Estão oferecendo alguma coisa, né, que de repente é uma compensação. Não, Mas, é, e até eu vou até aproveitar o gancho, a gente já vai começar a responder as perguntas, mas vou até aproveitar o gancho dizendo o seguinte: o que me surpreende é quando as pessoas caem num golpe desse, né, dessas assessorias, dessas empresas de visto e tal, porque não é nem o barato que sai caro. Porque se for ver, é o mesmo preço de um advogado sério. Então, assim, por que, né? O que acontece que as pessoas acabam, acho que é muito marketing, é uma lábia muito boa, só que isso sai caro, né? Essa escolha errada. Então, na hora de escolher um profissional para cuidar do seu processo, vai ver direitinho se esse profissional realmente tem licença, se ele pode atuar, se ele pode te defender, montar seu processo, te defender, né? É modo de dizer, mas assim, te representar. Era isso que eu queria dizer, te representar perante a imigração, porque senão você pode ter um problema muito sério, ainda mais agora que o presidente Donald Trump está endurecendo tanto as medidas com relação à imigração, né? Você pode, de repente, ter o seu visto aprovado e logo depois não ter de novo. De repente ele caça o seu visto, né, doutor André? isso. Várias notícias sobre isso que a gente pode conversar hoje, né? Primeiro, aproveitando, já pegando esse gancho, é que, gente, cuidado com essas temas, rapidinho, rápido, tem algumas consultorias oferecendo devolução de dinheiro, tal. Quer dizer, devolução de dinheiro, eles falam assim, ó, devolvo o teu dinheiro, se nada na migração mudar. Depois de 3 negativas, eu devolvo, tem 3 negativos, alguma coisa assim, eu devolvo o teu dinheiro se nada na imigração mudar. A migração muda toda hora, né? Então, o que eles estão querendo te dizer? Olha, se a gente vai ficar mandando processo, vai ficar empurrando aqui alguns anos, depois que a gente fechar mesmo, for preso, enfim, acabar tudo aqui, a gente vê. Mas vamos lá. Tem uma notícia muito importante, assim, que né, principalmente essa questão agora da nova administração, que eu sempre venho falando, né, uma administração que vem adotando uma política de tolerância zero, né, então não está dando mais realmente brecha para nada. Inclusive também está se dizendo, está sendo um burburinho, que eles vão começar a reabrir processos, já estão fazendo isso, mas de uma forma um pouco mais ampla, de green cards que já foram emitidos antes até dos EBs, foi o que eu ouvi falar. Só que realmente não foram pessoas que deveriam ter tido aprovação. Então, já ouvi falar isso, pessoal. Por isso que a gente sempre fala aqui, por isso que eu sempre falo aqui, se você pegou o Green Card através do EB2, exerça a sua profissão. Né? A gente vê, infelizmente, muitas pessoas pegam o Green Card e não acabam não atuando na sua área. Então, se eventualmente, né, Patrícia, hoje o governo está com o sistema, né? Não é só a gente que tem acesso à inteligência artificial, Amém. né? Fácil assim, de pesquisa. Né? Então, eles estão com um sistema muito fácil até, né? De colocar o teu nome lá e ver tudo. Então, dá para perceber, dá para saber o que você está fazendo, onde você está fazendo, né? Então, se você se coloca numa posição, você pega o EB2 porque você, né, falou que iria, dentro de um plano que você iria exercer, né? Qualquer profissão, sei lá, digamos, a fisioterapia, só um exemplo, tá? E aí, poxa, você tá fazendo tanta ver, tá trabalhando
né, numa empresa, numa área de gerência, enfim. Mas, poxa, se bate lá, eles descobrem, poxa, essa pessoa está trabalhando como gerente comercial, mas falou que ia ser fisioterapeuta. As pessoas acham que não vai dar nada, que ninguém tá vendo, mas cada vez mais a gente vê que tá todo mundo vendo tudo, né? Então tem que ficar muito atento com o que te sugerem, né? Essas empresas às vezes querem resolver o problema, pegar seu dinheiro para fazer seu processo e depois problema seu, mas não cai nessa. Não cai nessa que o problema pode ser muito grande. Ó, meu amigo Eliseu Caetano está perguntando o seguinte: temos alguma mudança sobre a situação dos venezuelanos dentro daquela autorização especial? Eles vão ter que ir embora mesmo? Pois é, né? É o que a administração está querendo fazer realmente. Já, né, cancelou o TPS, né? Que é aquela proteção temporária. E estão realmente querendo. Esse é o começo, né? Estão começando lá por essas questões que foram, né, um pouco maciças, né? Então, a princípio, há esse interesse realmente de não só acabar com a proteção, mas como realmente ampliar aí o ritmo da deportação. Então, sim, infelizmente, eu digo infelizmente sim, porque o venezuelano de uma forma geral, tá? Né, não existem exceções à regra, como sempre, tudo está um pouco também uba-uba demais, mas, né, tem muita gente lá na Venezuela que realmente deveria, precisa. Se nós estamos falando de casos de asilo, por exemplo, né, que a brasileirada entrou quase com esses asilos falsos aí pra caramba, né, torta direito, mas muita gente da Venezuela realmente, né, merecia um processo de asilo, né? Ó, a Letícia Casmor, não sei se é Letícia C. Asmor ou Letícia Casmor, mas enfim, ela diz o seguinte: o visto F1 já voltou com as entrevistas? Se não voltou, tem previsão? Visto F1 é o visto de estudante? É o visto de estudante e ainda não voltou. Eu estou até realmente um pouco surpreso com esse tempo. Eu achei que isso já fosse ser resolvido. Existe no momento uma situação onde existe uma disputa jurídica hoje com o governo e com Harvard, né? Isso está rolando nesse momento. Vamos ver o que que vai dar, o que que a corte vai decidir. Eu não sei se eles estão esperando isso também. Também não sei qual é a relação, mas eu acho, ou se ainda estão realmente implementando esses sistemas novos que eles estão fazendo, que é parte disso que nós estamos falando, dessa inteligência artificial, né? Que essa busca é tudo que nós fazemos, que você faz, né? Tá tudo ali. Ainda não. Ainda não. Não voltou. E não tem previsão. Ó, a Érica Morgado tá dizendo que a live não estava aparecendo para ela, só chegou aqui porque procurou. Poxa vida, viu? O Instagram, não sei o que está acontecendo. Eu postei um vídeo hoje tão simples e ele viralizou. E aí eu tô fazendo uma live tão importante e as pessoas não estão conseguindo chegar. Então, Érica, vou te pedir, se você puder, manda com um aviãozinho ali para os seus amigos, para quem você achar que se interessa pelo assunto. De qualquer maneira, fica dado o recado aqui que a live vai ficar salva. Então, se por acaso alguém que tem interesse no assunto e você sabe disso não está aqui, né? Você avisa depois que a pessoa vai ter acesso ao conteúdo. Por isso mesmo também eu abro sempre caixinha de perguntas antes. Ó, o Renan Santos Souza perguntou hoje à tarde o seguinte, doutor André. Os protestos contra a lei anti-imigração têm se espalhado pelo país. De que maneira isso ajuda a flexibilizar as leis? Né? Não ajuda nada. Não ajuda absolutamente nada, porque primeiro que as manifestações começaram de uma forma errada. Uhum. Você não manifesta, você não tenta convencer o outro através da violência. Começou assim em Los Angeles, né? Começou com violência. E, É quer de dizer, eu não ambos estou dizendo os que. lados também, né, doutor André? Mas assim, começou assim, mas virou violento, né? Então o Virou protesto virou violento. muito violento. E isso passou já. Aí que tá. Eu falei, você quer passar uma boa mensagem? Faça uma manifestação sempre pacífica, né? Que possa ganhar um movimento maior, até nacional. Legal. Isso aí que deveria ter sido feito, implementado desde o início, e eu acho que estaria dando um resultado. Aí sim, talvez tivesse um impacto maior. Mas Mas eu como, acho, como... desculpa te incomodar, te interromper, mas eu acho que o Renan está querendo dizer o seguinte, e acho que você entendeu isso também, mas só para as pessoas pensarem junto com a gente nisso, né? Acho que ele está querendo dizer o seguinte: será que o Trump não ficaria pressionado por esse movimento, né, que é o No Kings, né? Será que ele, não vai achar que, poxa, as pessoas estão contra mim e tal? Eu acho que não, Renan, Não, para ser sincera.
Nem um pouco. Mas nem em 2 segundos. Porque, veja bem, nós temos que analisar isso sob um prisma de um país que tem seus cidadãos. Nós não podemos analisar isso sob um prisma do imigrante. Sob o prisma do imigrante, sim. A parte da parte sentimental, emocional, sim. Mas a parte do cidadão americano, que, né, sua grande maioria não entende processo migratório, não sabe ver só, mais ou menos, sente alguma coisa aqui ali, mas, enfim, não está diretamente relacionado a isso, não é isso. E não é esse o foco. Ele não está querendo agradar o imigrante que quer se legalizar. Uhum. A finalidade deles não é essa, nem pouco, zero. Então, acredito que não. E da manifestação eu entendi. Infelizmente, eu acho que ela começou direitinho, mas acabou levando um pouco o cunho, né, não sei se as pessoas viram, botar fogo em carro, bater, quebrar, destruir, roubo, assim, pegar, quebrar loja. Aí é baderna, aí vira aí não é mais manifestação, né? Aí esse tipo de ato acaba espalhando para a mídia, e Uhum. aí o que acontece com o movimento? Enfraquece. A Carol, a gente vai falar ainda sobre pressão, enfim, mas antes, deixa eu encaixar aqui uma pergunta da Carol Leone Martins, que ela diz o seguinte: para o visto O1, alguma alteração para renovação? Não, não. O visto O continua muito bom. Lá numa boa. Bota aí no. Tá sendo visto para quem se qualifica uma boa alternativa, viu? Muito boa alternativa no momento. O visto O é parecido com o visto EB2? Qual que é a diferença? EB2NW? É, o visto O ele é mais parecido, ele é um primo, né, mais ou menos, do EB1. Então ele tem que ter, desculpa, habilidades extraordinárias, né? Que é o nome do visto, porém, ele não tem, ele não tem a Esse era o meu mesma exigibilidade. visto, desculpem. Esse era o meu visto antes do meu brincar. É. Mas ele tem outra coisa interessante, que ele tem esse aspecto, né, dessa área de habilidades extraordinárias, mas ele também serve muito bem para artistas, músicos, ele também tem esse apego, né? Ou um A ou um B, né? Então ele é muito bom para isso também. Tá. E com relação ao prazo dele, que eu acho que a pergunta. Onde é que tá a pergunta agora? Pergunta da Carol Leone Martins. Para o visto O1, alguma alteração para renovação? Alguma coisa com relação à Não, renovação? Não. não, renovação, no momento tá tudo normal. E o prazo para a pessoa receber a aprovação ou para ele sair de fato tá igual era antes ou tem alguma. É, o prazo tem um pouco a ver com se você vai entrar com aquela taxa extra ou não, né? Se você for entrar com aquela taxa premium ou não vai entrar com aquela taxa premium. Se você entrar com a taxa premium, em 15 dias você tem uma resposta. Se não entrar com a taxa premium, aí pode ser que demore um pouco mais. Aí tem que ter paciência. Aí é o chazinho de camomila, não tem jeito. Mais 6 meses. Nossa, que diferença, não? Nossa, se a pessoa É, tem dinheiro, eu sei que é bastante o investimento, mas se a pessoa tem o dinheiro, acho que vale a pena, porque 6 meses de gastrite não pagam. As pessoas pagam por causa disso mesmo, para evitar, para assim, ter a questão do estresse que, né, aquela coisa, poxa, eu não quero passar por não sei quantos meses, quando vai vir, não sei quando vai vir, pelo menos eu estou pagando, já sei mais ou menos a data do que vai acontecer ali. É. Ó, a Adri Martendal diz o seguinte: o processo para obtenção do Green Card por casamento teve alguma alteração? Eu vi coisas, eu queria que você falasse, aproveitasse a pergunta da Adri e falasse também sobre Green Card, de coisas de família, que eu vi que teve alguma coisa, não sei se andou ou tá parado. Então, com relação a agregar por casamento, os pontos que realmente hoje são diferentes, primeiro, o grau de exigibilidade está maior, né? Então o nível de verificação está, via de regra, né? Desculpa, gente, está maior, esse é um ponto. Outro ponto, né, com relação ao green card através de casamento, é que aí eles estão começando já a implementar algo que foi conhecido um tempo atrás como public charge, que era a questão de você comprovar que você não vai ser um problema, um peso para o governo americano no sentido financeiro, né? Uhum. Você vai direto entrar no Bolsa Família da vida.
Isso ainda não tem formulário específico para isso, como tinha na administração do Trump anterior, né? A primeira vez que ele foi presidente, isso tinha, caiu, mas isso ainda não tem. Não sei se a princípio espera-se que algo semelhante vá voltar, novos formulários que eu me refiro, né? Mas eles já estão, de qualquer forma, aplicando o 864, que é o formulário que nós temos hoje, de uma forma mais detalhada, mais puxada, né? Mais exigente, tá? Então, hoje em dia tem que ter um processo que tem que ter suas devidas precauções. A Carol Leone Martins, que falou sobre, acho que era o O que ela falou, ela está dizendo sim, que ela estava se referindo a alguma novidade com relação a quem paga o Premium Processing, e ela disse, evitando ataque cardíaco. O Premium Processing, para quem não entende, é uma taxa extra que você paga para o seu processo ser avaliado mais rapidamente. Então, rapidamente você recebe, como o doutor André disse, quem entra sem essa taxa extra demora até 6 meses para receber uma resposta que você pode receber em 15 dias. Isso, para quem tem essa grana para investir, faz toda a diferença, porque é isso, né? Senão são ataques cardíacos diários mesmo. Eu entendo ela. Eu não lembro, sabia se eu paguei Premium Processing na minha época. Realmente tem as suas vantagens. Hoje em dia também no EB2 também tem a sua vantagem, principalmente no EB2, EB1 também. Assim, gente, Para eu quem é acho indicado hoje em dia pagar essa taxa? que é indicado todo mundo que não esteja passando por um problema de backlog que possa prejudicar um filho mais velho. Um filho que está com 29 anos, 20 anos, no processo de EB2, não sei se valeria a pena nesse caso. Porém, com relação a O, L, E, EB1, tudo isso tem que entrar, gente. Quer dizer, tem que entrar, pelo amor de Deus. Se Deixa eu puder, refazer aqui, se a óbvio. pessoa fala. É recomendável que você entre caso, enfim, a parte financeira não seja um grande empecilho, exatamente por questões emocionais, por questões, sabe, de tempo de programação, tudo, né? Então, Tá. Ó, o Eliseu Caetano, meu amigo, tá falando EB1 só para os VIPs, né? Que era o O1, ah, foi o que eu fiz. Agora, deixa eu pois falar é uma mesmo. coisa. Na verdade, não é isso. Na verdade, quando eu tirei meu green card, né, 10 anos atrás, quando eu fiz meu processo, eu fiz através de um advogado americano que eu não sei se na época, eu não me lembro na época dele ter me oferecido o EB2NW, que hoje eu vejo que é o melhor visto que tem, porque você aplica direto para o Green Card, não precisa ter ninguém te patrocinando, né, sendo responsável por você. Então, hoje eu obviamente optaria por isso. E daí, mais uma vez, eu digo que você precisa procurar um advogado. Não estou falando mal do meu advogado, porque ele é ótimo, meu processo correu tudo bem e tal. Mas eu hoje, olhando, eu teria menos trabalho do que eu tive para montar o meu processo do O. É só assim, eu não sei, porque eu não sei, tempo que você entrou, o EB2 teve uma grande mudança em 2016, né? Ah, E foi o Denasa. Então, eu não sei se pode ser, isso pode ser. na época impactou ou não. Porém, tem outra coisa interessante também com relação ao EB2, gente. O EB2 NW, né? Acreditem ou não, a maioria dos advogados de imigração não conhecem e não sabem fazer EB2. Tá? Como O assim? Não advogado sabe fazer americano o mesmo. processo? Não sabe, não tem experiência, Ah, né, não. digamos. Não tem. A maioria dos advogados de imigração não tem experiência em fazer B2NW. Não tem prática de fazer B2NW. Então, é um visto que é, acabou sendo realmente usado por determinados advogados, ficou popular no meio de alguns advogados, Sim. poucos advogados. No meio da comunidade brasileira ficou muito divulgado, muito, muito, nossa, bastante divulgado. Por isso que parece, né, que é um visto que todo mundo sabe fazer muito bem, mas não é. E vou ainda além, tá? Inclusive, estou viajando amanhã para a conferência que a gente vai ter dos advogados de imigração dos A Estados gente Unidos, né, que chama de vai falar ILO. sobre isso, a gente vai falar sobre isso. E no meu painel, na verdade, as outras duas pessoas do meu painel que trabalham com EB2 também,
São advogados americanos, trabalham com EB2, não fazem muita EB2NW self-petitioner. Também não tem experiência em fazer self-petitioner. Eles trabalham muito EB2, EB2NW com o patrocinador, que é o sponsor, né? Então, assim, é um nicho que não é muito divulgado, conhecido dentro. Estou falando de profissionais que trabalham com Não, isso, viu? e eu tô com essa cara de chocada, porque é o seguinte, você abre as redes sociais, você vai dar uma busca na internet e tal, você encontra especialistas, assim, os maiores, os auto-intitulados maiores especialistas em EB2NW. Daí Ah, quando eu, né, que é esse visto que a gente está falando aí, que é um visto que é muito bom porque você aplica para esse visto e já é seu green card. Então, assim, você não tem que fazer vários processos, você não precisa ter um patrocinador, um emprego aqui, né? Você não precisa ter nada disso, é pelo seu próprio histórico, né, profissional sustenta o seu visto. Então, ele é muito bom. Mas você abre hoje em dia a rede social, olha lá, Aracy Godoy, os famosos mentores. É isso, tá cheio de é. gente que é especialista no assunto. E aí a doutora André tá falando que os caras não são. É inacreditável. É o oportunismo, né? Entra aqui, aprende a fazer esses trambiqueiros aprendem a fazer um processo ou outro aqui, aí viram aqui, às vezes, o que acontece muitas vezes, na época que estava a época das vacas gordas, estava todo mundo passando, aí alguns desses passaram também, que nem deveriam ter passado. Vamos ver se eles vão continuar passando agora, se o governo levantar capivaras de todo mundo, né? Se eu pegar, mas enfim. Quem fez o visto, isso é importante dizer, quem fez o visto com uma empresa de assessoria, com que não é, a pessoa que atende não é advogado, e que essas empresas estão sendo investigadas agora pelo novo governo, Ah, correm risco, doutor André? corre, claro. Já está ocorrendo, né, de algumas empresas, de várias pessoas terem negativas. E, nossa, que isso. Já está ocorrendo. E eu acho que, não só acho como torço, né, para que realmente, eventualmente, as principais empresas, né, de imigração e tal, sejam realmente não só fechadas, mas os seus donos sejam criminalmente responsabilizados e que isso realmente venha a acontecer e acabe com isso. Inclusive, né, o Trump que está querendo também limitar tanta quantidade de imigrantes que está trazendo para cá, se ele pegar o que a Flórida está fazendo isso de certa forma, né? Só que a Flórida tem as suas limitações, o estado não tem não tem não pode fazer competência federal, ah, mas se o governo federal realmente atentar a isso, ele vai aqui a gente chama de notários, né? Mas notários, pessoal, é espanhol, tá? Notários. Não notários em espanhol é consultoria ou assessoria para gente brasileiro, tá? Leia-se a mesma coisa. E realmente a gente entende que se isso não, se realmente essas consultorias, né, saíssem no mercado, ficar só os profissionais sérios, o número de pedidos de imigração ia cair Com bastante, certeza, o Visa Bulletin ia andar bastante, com certeza. porque toda essa gama de trambiqueiros ia sair do mercado. Mas vamos ver se, né? Vamos aguardar os acontecimentos. Deixa eu mandar um beijo para Jéssica Maldonado, que embora tenha o meu sobrenome, não é minha parente, mas é uma super repórter, então uma colega de profissão incrível, e então tá aqui prestigiando a nossa live, então um beijo para você, Jéssica. Ó, doutor André, o Vitor Tenerife mandou à tarde o seguinte: as ameaças de Trump esvaziaram abrigos como o de Tijuana, por exemplo, que fica ali perto de San Diego, né, na Califórnia. Uhum. Mas atrapalharam e esvaziaram também os pedidos de vistos EB2NW, por exemplo. Quais os riscos disso para o país? Eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: tudo bem, então os imigrantes ilegais que venham pela fronteira estão mesmo muito preocupados, né? O endurecimento das leis, o número de oficiais do ICE espalhados pela cidade está grande mesmo. Eu até me surpreendi, eu fui na abertura do Mundial de Clubes da FIFA, tinham dito que ia estar cheio de oficial do ICE nos estádios, não tinha, no estádio que eu fui não tinha ninguém. Mas enfim, esse temor, esse boca a boca, né? Então as pessoas estão com medo, e isso realmente eu vi vários abrigos de pessoas que entram pela fronteira estão vazios. Mas o que ele quer saber e esse tipo de temor que o governo novo está colocando, de alguma maneira
maneira atrapalha com relação a outros pedidos de visto de pessoas que são importantes para os Estados Unidos, como, por exemplo, as pessoas que vêm para exercer suas profissões, as pessoas que são profissionais qualificados, que vêm em busca do EB2NW, que poderiam ajudar o país. Quais os riscos desse temor para os Estados Unidos, ele quer dizer? Realmente, o que eu tenho percebido é que, até na interação da rede social, do escritório e tal, é que realmente algumas pessoas estão com medo, receio por causa dessa questão do Trump agora. Outras pessoas até postam, o Trump vai pegar vocês. Enfim, tem de tudo, né? A rede social tem de tudo, né? Tem algumas que são tão engraçadas, a gente tem que rir. Mas tem umas hilárias. Mas a gente percebe que realmente há um receio. Tá? Então, há uma mistura, entre aspas, do que está acontecendo de uma forma geral, global, com relação às deportações, né? E atrás dos imigrantes que não estão documentados, com também esses imigrantes que querem vir de forma legal, profissionais qualificados. Então, tudo está meio que embolado, embaralhado. Então, realmente está acontecendo sim. No seu escritório, você está sentindo uma diminuição no número de pessoas profissionais qualificados, profissionais que querem realmente vir para cá trabalhar honestamente, legalmente, né, e tal? Você sentiu uma diminuição? Tem. É mesmo? Tem, Até agora? Tem, com certeza tem. Graças a Deus a gente consegue, né, já tem um histórico, então a gente consegue se manter, mas se você for comparar o nível, até a procura, né, porque as pessoas, é exatamente isso, né, Patrícia, muitas pessoas, nem todas, claro, graças a Deus, mas muitas pessoas ficam com receio, né? Então elas ficam com medo, acham que não é momento de pedir, é a mesma coisa que crise econômica, né? As pessoas acham, opa, tá tendo uma crise econômica, não vou gastar dinheiro, eu vou juntar porque eu não, o conceito é igual. Então, acho que até o momento que, vamos torcer também que socorro, né? Tem 3 anos e meio ainda aí, mas até o momento que a administração do Trump realmente soltar algo no sentido que está realmente a favor de trazer esses profissionais qualificados para cá, falar isso de novo, tocar nesse assunto de novo, que ele tocou anteriormente, mas não estou tocando mais, até que isso volte, né, a ser falado, eu acho que as pessoas vão ficar com um pouco de receio. Quando a administração falar, olha, vamos trazer esse tipo de profissional para cá, legal, aí talvez as coisas voltem a uma certa normalidade. O doutor André falou em passant, e eu falei que a gente ia falar sobre isso, porque ele está indo e ele abriu um espaço na agenda dele para a gente fazer essa live numa semana que ele está viajando. E não é que ele está viajando aleatoriamente para passear, né, feriado no Brasil essa semana, aqui nos Estados Unidos não é. Tô indo para Bahia não, viu? O doutor André está viajando a trabalho para participar de um congresso muito importante, né, doutor André? Vai ter um congresso agora, né? Que é o congresso, é o maior congresso de advogados de imigração dos Estados Unidos, né? Tem uma coisa que nós chamamos de conferência anual, né? Então agora é a conferência anual, vai ser lá no Colorado, Denver, e começa quarta-feira, também eu tô indo para lá. Tá. E ele fala assim: eu tô indo para lá, eu vou falar por ele, porque ele tem vergonha de falar dele mesmo, mas eu não tenho. Mas o doutor André é o único brasileiro a subir no palco como, né, para fazer um painel, certo, doutor André? Isso, eu falo da H2. Para falar sobre o B2. Então, aí é que tá, né? É disso que eu tô falando quando eu digo que a gente precisa procurar direito os profissionais para cuidar do nosso processo, né? Então, assim, tem muita gente por aí dizendo que tem conhecimento sobre o B2. Tem muita gente dizendo por aí que aprova o seu processo. Tem muita gente garantindo coisas que não poderia, na verdade, mas quem tem boca fala o que quer, né? O papel aceita tudo, a rede social também aceita tudo. Mas, se você for atrás, você vai perceber que pouquíssimo. Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Se você for atrás, você vai perceber que pouquíssimas pessoas têm realmente conhecimento para dizer que são especialistas no que eles vendem como serviço, né? E o doutor André é um especialista no visto EB2NW, não sou eu que estou falando, né? Olha aí, né? O fato de participar de um evento como esse, desde que a gente começou a fazer esse trabalho juntos, as lives, antes os vídeos e tal, eu sempre vi o doutor André envolvido, sempre lendo pesquisas, sempre sabendo das últimas novidades, sempre atualizado, sempre buscando mais informações. E tá aí, você ser convidado para subir no palco
num evento como esse não é à toa e não é para qualquer um, né, doutor André? Não, para mim é uma grande honra, né? Porque, como eu falei, é o maior evento, né? É muita gente, aqueles, né, é um hotel gigante que tem vários painéis, aquela coisa é bem legal, assim. Parece que tem parte questão como se fosse uma feira de vendas, tá vendendo livro, não sei o quê, tá? Mas é muito legal para quem é da área, claro, né? Que é advogado na área. E é, obviamente, um grande prazer poder estar lá e falar realmente para o público que, né, o público geral dos Estados Unidos inteiro vai estar lá, claro, né? Não sei quantos brasileiros, quantos colegas advogados vão, não sei, mas espero que encontrar alguns lá. Mas é um grande prazer, vai ser uma grande honra estar presente num evento e poder falar sobre um tópico que é, né, enfim, que é o que a gente liga todo dia. Não, é o que você lida todo dia e que, como você disse, nem todo mundo tem conhecimento, né? E você trabalha com isso todo dia. Você fala de visto EB2NW todo dia, toda hora, com todos os clientes, então quer dizer, você sabe do que está falando, né? Então, antes de você escolher o seu advogado para cuidar do seu processo, leve em consideração esse tipo de coisa, porque realmente é muito importante. Ó, o Fernando Tostas mandou mais cedo na caixinha de perguntas a seguinte pergunta, e eu entendo o que ele quis dizer. Vocês percebem que sempre eu tento. Não é que eu estou traduzindo o que a pessoa escreve, é que eu sei que tem pouco espaço para escrever na caixinha, então a pessoa não consegue, né, desenvolver tanto. Às vezes manda uma pergunta curtinha e eu tento ajudar assim para ficar mais claro para todo mundo e para pegar uma resposta mais elaborada do doutor André. Ele diz o seguinte: por que os empresários não pressionam o presidente para flexibilizar as medidas contra a imigração? O país precisa de imigrantes. Concordo 100% com ele e acho que algumas coisas nesse sentido já estão acontecendo. Tanto é que o presidente Trump já tirou as pessoas das fazendas, né, o pessoal do ICE de fazendas e de outros pontos, porque esses Sim. lugares estavam ficando sem funcionários. Das fazendas realmente funcionou, porque, como você colocou muito bem, houve já uma mudança, inclusive até para ele mesmo, assim, olha, não vamos mexer com isso não, porque pode dar um problema muito mais sério, porque eu acho que ele chegou a realidade que, né, o pessoal ali do campo, uma grande parte, não tem documento. Mas tem alguns estados, alguns locais, por exemplo, né? Tem dois estados que são muito afetados, ou são muito afetados por isso. E aí eu não sei qual é a estratégia do estado, porque um estado apoia e outro não. É a Flórida e a Califórnia, na parte do setor da construção civil, por exemplo. Claramente está tendo uma teve uma diminuição significativa, tá? Obviamente nos profissionais. Então, é, nesses dois estados que eu disse foram os estados mais afetados, por isso que eu mencionei a Califórnia e a Flórida. Mas todos os estados estão sendo afetados. Então, eu não sei exatamente, né, provavelmente deve ter mais, os governadores, principalmente o governador da Flórida, deve ter muito mais informação do que eu, muito mais dados do que eu, e acredito que eles já também, obviamente, previam que isso ia ocorrer, e eu não sei qual é a estratégia que eles têm exatamente para suprir essa necessidade. Alguma estratégia eu acho que eles têm, porque é muito óbvio, né? Eu acho que você não precisa ser um gênio para você entender que com essa pressão na imigração iria reduzir o número de funcionários né, que trabalham na construção civil em outros locais. Inclusive, não só, né, falando na construção civil, mas de uma forma geral em outros negócios que envolvam, não, onde a maioria da sua clientela eram os latinos, né? Também Nova York também está sofrendo com isso. Vários estados estão sofrendo com isso. Eu mesmo estava conversando com o meu cortar o cabelo, né? Essa semana agora que passou. E o meu marido falou assim, poxa, a minha clientela caiu aqui mais 50%, porque Jura? ele falou, caiu muito porque, obviamente, ele tá legal, tem que brincar, mas ele falou, a minha clientela caiu bastante porque acho que acredito que muitas pessoas ou voltaram ou muitas pessoas estão com medo de se locomover, né? Então, elas preferem não sair, né? Evitar sair, porque sabe que provavelmente qualquer coisa pode ocorrer em vários casos, vários relatos que a gente ouve por aí, que realmente relatos que as pessoas saíram e não voltaram mais para casa. É. Isso está ocorrendo mesmo, viu, gente? Muitas pessoas que eu já ouvi falar, relatos, pessoas saíram, né, ou para trabalhar, para fazer qualquer coisa, aconteceu alguma coisa no meio do caminho e essas pessoas não voltaram para Deixa eu casa. só
fazer uma parte aqui que é o seguinte. Ah, mas a Patrícia e o Dr. André estão colocando terror nas pessoas. Muito pelo contrário, tá? A gente está Não, falando a realidade, ninguém tem o objetivo aqui de colocar o terror, mas a gente está mostrando que existem, né, tem outras maneiras da pessoa imigrar para cá e realmente a maneira que não é legal não é indicada mesmo, nunca foi, mas antes era feita vista grossa, agora não é mais feita vista grossa, é muito sério. Então, assim, a gente mostra por meio dessas lives que tem mil possibilidades, tem mil tipos de visto, tem visto que a própria empresa, que é o caso do EB3 Unskilled, que ele falou, tem várias empresas aqui nos Estados Unidos que elas pagam todo o processo para você, elas te patrocinam para te dar o visto. E aí, enfim, tem 1 milhão de empresas que fazem isso. Tem visto que você pode vir pela sua própria, pelo seu próprio histórico. Tem visto que você pode vir transferido pela empresa. Tem visto que você pode vir estudante. Tem milhões de opções, mas uma opção que não deve ser levada em consideração é vir como imigrante legal, principalmente agora, né, doutor André? É isso que a gente está tentando dizer quando a gente diz está acontecendo, as pessoas estão sendo deportadas. exato. Lembrando, gente, que as pessoas que estão simplesmente sendo deportadas são as pessoas que não têm status aqui no momento, tá? Nós estamos falando dessa população. E, claro, afeta vários negócios, isso que é isso que nós estamos falando. Nós não estamos nos referindo às pessoas que vieram de forma legal, estão com visto de trabalho, estão com green card, estão com visto de estudante, não é isso, tá? Mesmo a pessoa que está com visto de estudante, status de estudante, estão bem aí, não fiquem colocando coisa louca na rede social, por Isso. favor, cuidado. Mas tá tudo, isso aí tá, a princípio, tá normal. Tá. O Sérgio Fonta perguntou o seguinte: os exames para o Green Card mudaram completamente? O que houve? Exame para o Green Card. Exames médicos, ele está dizendo, sabe Ah, aqueles os exames? exames médicos. Não mudaram. Não é que houve uma mudança por completo, né? O prazo de validade dele praticamente foi alterado de novo, né? Então, hoje em dia ele tem um prazo mais curto. Talvez, dependendo do momento do seu processo, talvez você tenha que fazer um novo exame exatamente porque a validade do exame que você fez não está mais valendo, né? Tá. Com relação ao visto de estudante, eu acho importante que você citou, e aí eu fiquei com isso na cabeça, né? A gente viu aquela questão toda com Harvard, né, e com outras universidades ali de Boston, e aí eu sei de gente que falou: opa, então não vou mandar meu filho que já está com documento, já está matriculado na faculdade, que eu já paguei, não vou mandar, porque isso aí é um problema. Ô, gente, não misturem as coisas. Não, né? Vocês têm que parar para ver o que está acontecendo exatamente, entender a notícia, se informar se de repente não ficar muito claro com a notícia que você está lendo, se informar com o advogado de imigração, porque às vezes não tem nada a ver com o que vocês estão, na maioria das vezes não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, né, doutor André? Os vistos Sim. F1, eu tenho vários amigos que estão mandando os filhos, estão vindo estudar normalmente. Sim. O problema hoje é com uma universidade, a princípio, né? Quer dizer, o problema mais sério, né? É com Harvard e o restante das universidades os vistos estão válidos, estão ok. Não tem, nesse ponto não aconteceu ainda nada demais. Eu acho que por Harvard foi uma questão, né, que a gente pode, né, em outro momento falar, mas que já é uma questão começou uma briga que começou há muito tempo e desencadeou nesse estopim aí que foi algo, né, inédito, que foi realmente suspender a autorização da universidade de emitir os vistos de estudante. Tá. Eu acho que, enfim, o problema dos dois, eu acho que os dois estão completamente errados, os dois estão completamente certos em cada ponto. Então, Ó, pergunta que veio aqui na caixinha. Visto para 60 anos, sem profissão para comprovar, para morar com filha em Orlando. Tenho reserva financeira, porque mandou, tenho reserva e um cifrão. É viável? visto para 60 Para anos? uma pessoa de 60 anos, Ah, pessoa de 60 anos. sem profissão para comprovar, para morar com filho em Orlando. Tenho reserva financeira. É viável? Não, olha, a princípio, tá? Pela forma geral que você colocou, não. Porque aqui normalmente os vistos são ou através de trabalho, que também leva a green card, né? Que são os EB2, por exemplo, ou família. Normalmente é assim. Fora isso, você tem aqueles casos mais, que é caso de asilo, enfim, são casos um pouco mais
razões humanitárias. São casos um pouco mais direcionados a situações específicas, né? Mas, de uma forma geral, são esses vistos. Não existe um visto para residir só por residir, mas sem, né, se Mas, por trabalhar. exemplo, a filha, se a filha tiver, se a filha for cidadã americana, não consegue passar para o pai daí? Se a filha Agora eu não lembro se é mãe ou for, pai. se a filha for cidadã americana, tiver mais de 21 anos de idade, pode passar sim. Quanto tempo Aí, demora? tem que ter 21 anos de idade, mas é família, né? Quando há esse grau de parentesco, você consegue o visto. Agora, pelo que eu entendi, posso estar enganado, ela tem 60 anos, ela está querendo vir, ela praticamente tá aposentada, né? Ou seja, não está pensando em exercer nenhuma profissão aqui e está querendo vir morar com a família, né? Isso normalmente não tem visto. Só, obviamente, né? Tem alguma coisa estudante, mas é aquela coisa temporária, né? Mas no caso do filho passar para o pai ou para a mãe, é uma coisa rápida para passar o. Do tempo do processo? O É. tempo do processo, não. 2 anos. Ah, então até que é tranquilo. Porque eu lembro que de irmão é péssimo, né? Demora 200 anos. Se o filho for cidadão americano, ou cidadã americana, aí não tem limite, né? Aí é só tempo de processo Ah, mesmo. tá bom. Ó, tem Irmão mais. tem. Pode falar. Não, irmão tem um limite, né? Por isso que é mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Adriano, você vai ficar morando aí no Brasil mesmo. Ó, tenho cidadania. Qual é o documento que devo carregar sempre comigo para comprovar o meu status? Carteira de motorista válida. É, né? É. Eu, por exemplo, tenho green card. Eu tenho que levar meu green card agora onde eu Não, for? não. Carteira de motorista válida. Caso você queira ter algum documento, você tem uma cópia do seu green card, né? Papel, cópia que eu digo, no carro guardada. Só por via das dúvidas, mas não tem o que. Imagina, tem. É cidadão, como é que você manda cidadão com seu passaporte, certidão de nascimento? Não tem, isso não existe. Não, e fora que não dá para andar com esses documentos, né, gente? Depois você perde uma dor de Exato. cabeça horrorosa para É. conseguir tirar a segunda via. Ó, o Papo com o Pisato, meu amigo Fábio Pisato, sempre bom ouvir quem entende do assunto. Um abraço para vocês dois. Um abraço grande para você, Pisato. Pisato que vai vir morar aqui na Flórida também. Tá demorando muito para chegar, tá aproveitando o Canadá agora, tá querendo aproveitar o frio lá do Canadá, tá fugindo dos 50 graus que tá fazendo aqui na Flórida. É. É. Pô, lá menos 50, aqui é mais 50, né? A Cecília Vening está mandando parabéns para você pela conquista aí, né, por ter sido o brasileiro convidado para estar no maior evento de imigração aqui dos Estados Unidos, falando sobre o EB2NW. Eu até perguntei para o doutor André se na história desse evento já teve algum brasileiro a palestrar, ele não soube me dizer, mas dessa vez você é o único brasileiro a subir no palco, né? Que eu saiba, sou. E se teve, sinceramente, eu não lembro. Dos brasileiros que eu conheço, advogados brasileiros que eu conheço, e que são muitos, porque eu também já estou há muito tempo nessa estrada, né? Então, eu não conheço, desconheço. Realmente, tenha sido convidado para participar como palestrante. E aí, Realmente. qual que é o objetivo desse evento que, para quem chegou agora na live, o doutor André está viajando para o maior congresso, né, maior evento, conferência nacional dos advogados de imigração, é trocar experiência, é falar de novidades, qual que é a ideia desse congresso? É exatamente isso, trocar experiência, aprendizado. A finalidade é essa. Tá. O doutor André tá chique demais, ele embarca Se para atualizar. embarca É. para o Colorado. Já está tudo pronto para o que você vai dizer lá? Tem um painel de debate ou você vai É. só falar sobre a sua Não. experiência? Não, tá pronto. A gente tem que ter. Nós temos reuniões antes, né? Tem que ter reuniões, porque não sou só eu, né? São mais de 2 pessoas no painel. Então a gente tem que ter reunião antes, porque a gente vai falar e ter a apresentação. Tem sim. Que legal. Doutora André, fico muito orgulhosa de saber que você está aí nesse hall de tanto destaque, né, na sua área. Imagino que isso seja como ganhar um prêmio, né? É tão importante É, quanto ganhar um prêmio, né? com certeza. Na nossa área não tem prêmio, né? Então isso realmente. O nosso prêmio né, é reconhecimento. É isso. Nosso prêmio é trabalhar um pouco mais, é isso que você ia falar, né? Nosso prêmio é fazer exatamente.
Tá. É carregar Nada, pedra vamos enquanto ser pra cá. descansa, né, doutor André? Isso, é. É isso É. aí. Próxima Ó, encarnação gente, vem outra coisa. hã? Eu falei, a próxima encarnação vem com outra profissão. Vem, jornalista. E daí você vai ver o Eu que falei, é carregar pedra enquanto descansa. não dá não. Não, não. Próxima encarnação eu vou vir como youtuber. E aí sim, eu também, se Deus quiser. Olha só, doutor André, quero publicamente aqui te parabenizar mais uma vez aí por esse evento tão importante para o qual você está indo viajar amanhã. Te desejar muita sorte lá, desejar que quando você voltar, você descansa e tal, e depois a gente marca a nossa próxima live para você contar como é que foi, né? Falar sobre essa atualização que você recebeu indo participar desse evento. Obrigada pelo seu tempo na véspera da viagem, eu sei que não é fácil, né? Fazer as malas daqui a pouco. Beleza. Obrigada, viu? Mesmo e boa viagem, doutor André. Bom Obrigado trabalho a aí. você, Patrícia. Nada. Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Ah, calma, eu tô despedindo. Doutor André, quarta-feira vai dar um monte de entrevista que eu já tô sabendo e tal. Fala do seu time Ah, compartilhar nas redes sociais pra galera poder assistir você. Ele vai estar na televisão no Brasil. é verdade. Quarta-feira tem algumas reuniões durante o evento, você vê, né? Durante o evento a gente tem que parar, fugir do evento para falar. Mas é bom. Para É dar gostoso entrevista, fazer. mas assim que é bom, é mais do reconhecimento que a gente está falando. Exato. Muito obrigada, viu, doutor André? Nada, Patrícia. Obrigado a você. Um grande Tchau, abraço, gente. gente. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo.